Era julho de 2001 na Grécia, quando um jovem liga para a polícia pela madrugada e alega que uns homens invadiram e assaltaram a sua casa e que alguns crimes foram cometidos contra a vida naquele local. Foram investigações que decorreram por semanas e não levaram muito tempo até que fosse revelada a verdade. Isso foi possível devido à perícia, que conseguiu revelar bastante informação e que deu uma grande reviravolta neste caso. O caso foi tão cruel que chamou bastante a atenção da mídia. A importância foi tanta que interromperam a transmissão da Eurocopa lá na Grécia por alguns segundos para apenas passar a informação dessa prisão. Portanto, hoje vamos falar do caso de Carolina Cross. Carolina Cross nasceu no dia 12 de julho de 2000 no Reino Unido, filha de David e Susan. Mudaram-se para a Grécia quando Caroline tinha apenas 8 anos. Caroline era uma linda jovem e era uma excelente lutadora de kickboxing e durante a sua adolescência chegou a alcançar a faixa preta e ganhou diversas competições. Aos 17 anos, Carolina conheceu Babi Anagnostopoulos, que trabalhava como piloto de helicóptero. Ele tinha 30 anos, 13 anos mais velho do que ela. Em setembro de 2018, Caroline já tinha completado os seus 8 anos, decidiu começar a namorar com Babi e não demorou muito para o casal oficializar a relação e se casarem. Caroline e Babi se casaram em Portugal. Em 2019, ela tratou de todo o planejamento daquela cerimónia, encantada e animada com tudo aquilo. Depois do casamento, o casal voltou para a Grécia, onde haviam comprado uma casa em Glikanera, um subúrbio no nordeste de Atenas. Poucos meses se passaram e Caroline descobriu então que estava grávida, uma notícia que foi muito bem recebida pelo seu esposo e os dois pareciam muito felizes. No entanto, nos primeiros meses de gravidez, ela sofreu a perda desse bebê. A perda causou bastantes problemas psicológicos na Caroline, o que a tornou uma pessoa mais rude e agressiva. Algum tempo após a perda, Caroline conseguiu engravidar novamente e desta vez a gravidez correu muito bem e foi então no dia 3 de junho de 2020 que nasceu Lídia, a filhinha deles. Até este momento parecia a família perfeita e saudável, com uma casa confortável e uma cachorrinha chamada Roxy. Tudo parecia dar certo. E foi no dia 11 de maio de 2021, por volta das 6h15 da manhã, Babis fez um telefonema para a polícia, afirmando que houve um assalto na sua casa e que precisava de ajuda. Quando a polícia chegou, deparou-se logo com a cena da cachorrinha Roxy pendurada nas escadas pela coleira sem vida. Quando entraram na casa, viram além de uma janela quebrada, a casa toda desorganizada e foi no segundo andar que encontraram Caroline na cama, de barriga para baixo, ao lado da sua filha Lídia e Babis no outro lado da cama, mas sentado no chão a chorar imenso. Foi logo possível apurar que a bebê Lídia e Babis estavam bem, mas Caroline estava sem vida. No momento quando Babi foi interrogado sobre o que estava a acontecer, ele disse que 3 ladrões entraram na casa pela janela com máscaras e armas, o obrigaram a sair da cama e o amarraram. Também amarraram Caroline à cama e começaram a fazer perguntas: onde está o dinheiro da casa? Ele afirmou que eles tinham cerca de 10.000 euros em uma caixa de jogo Monopoly e esse dinheiro era destinado a uma reforma que o casal pretendia fazer na casa, e esses homens de alguma forma descobriram a existência dessa quantia. Ele disse que entregou-lhes o dinheiro, mas que os criminosos achavam que eles podiam ter mais. Mas ele respondeu que na casa não havia mais nada e foi aí que eles decidiram ameaçar o bebê com a arma e isso deixou o casal desesperado. Ele disse que ela gritou de forma histérica e um dos homens começou a estrangulá-la, mandando-a calar. Só que esse homem sufocou-a tanto que acabou causando a sua morte. Por fim, roubaram as joias e valores da casa e antes de fugirem, mataram a cachorrinha Roxy. E quando Babi se apercebeu que eles tinham ido embora, ele conseguiu se desamarrar e ligar para a polícia. Ao longo das investigações, ele se mostrou inconsolável, bastante abalado. Ele chegou a dar entrevistas onde pedia justiça pela sua esposa. Foi fixada uma recompensa de 300.000 euros
por informações que levasse à prisão dos autores do crime. Um homem que residia na Geórgia chegou a ser preso por suspeita de envolvimento no crime, só que durante a investigação foi descartado as suspeitas do seu envolvimento e, portanto, esse homem foi liberado. Mais de um mês após o crime que causou a morte de Caroline, no dia 17 de junho, a família decidiu fazer uma homenagem em memória a Caroline, uma cerimónia pública, e Babis, aparentemente muito abalado, foi visto com a filha Lídia no colo e também foi visto a abraçar a mãe de Caroline. Durante a cerimónia apareceu a polícia e Babis teve que os acompanhar. Segundo a mesma, um outro suspeito do crime havia sido capturado e queriam que Babis fosse fazer um reconhecimento. Mas quando chegaram à delegacia, levaram Babis para uma sala de interrogatórios e começaram a fazer-lhe imensas perguntas. Ao que parecia, afinal, esse suspeito do crime que havia sido capturado e precisava de ser reconhecido era o próprio Babis, o marido da vítima. Os investigadores tinham em posse diversas pistas de que o roubo e toda a cena do crime não passava de uma encenação dele para despistar a polícia. A primeira pista era o diário onde Caroline escrevia durante toda a gravidez e algum tempo depois do nascimento da filha, onde ela detalhava como era a relação deles entre brigas e episódios de violência. A segunda pista é que ela já tinha dito a alguns amigos que a relação com Babis não estava a dar certo, e outra pista é que o telefone de Caroline foi usado no momento em que, segundo a versão de Babis, o roubo estava a acontecer. Também como pista o facto de que, por volta da 1h20 da manhã, o cartão de memória de segurança da casa foi removido. Ao analisar-se o celular de Babis, descobriram que ele não estava parado durante o suposto roubo, pois o aplicativo de celular estava conectado ao smartwatch, que ele estava a andar pela casa durante todo o tempo. A quinta pista era as finanças do casal. A polícia descobriu que o dinheiro escondido na caixa de Monopolis na verdade nunca existiu. A sexta pista que os investigadores tinham é que, durante a perícia no telemóvel de Caroline, encontraram também um aplicativo que se conectava ao smartwatch dela e que apontava que ela não apresentava batimentos cardíacos horas antes do horário que a versão de Babis afirmava ter ocorrido o assalto. Eram 3h58 da manhã que o aplicativo indicava que Caroline estava em sono profundo e 7 minutos depois, 4h05 da manhã, ela teve uma mudança brusca na frequência cardíaca, o que indica que ela foi atacada nesse horário e que 6 minutos depois, às 4h11 da manhã, o aparelho não detectou mais nenhuma frequência cardíaca. A sétima pista era que, no dia do crime, Caroline tentou reservar um quarto para ela e a filha Lídia. Os interrogatórios duraram 8 horas, onde todas essas provas foram mostradas a Babis, que acabou por confessar o crime de homicídio da própria esposa. A nova versão dele para explicar os factos é que eles tiveram uma briga séria e ela disse que ia embora e levaria a filha. E ele decidiu sufocá-la com um travesseiro. Depois do sucedido, sem saber o que fazer, ele teve a ideia de simular um assalto e também matou a cachorrinha da família para que parecesse mais credível a sua versão. A justificação dele é que não queria perder a guarda da filha do casal e acusou Caroline de o agredir durante as sessões com o argumento de que ela se tornou agressiva pelo desequilíbrio hormonal.